Fala pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todos. Seja muito bem-vindo. Hoje eu trouxe um conteúdo de informação extremamente relevante que pode fazer a diferença na sua vida, te ajudar a tomar decisões melhores ou esclarecer dúvidas importantes. Então, já deixa o like para apoiar o canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo e bora mergulhar nesse assunto que vai te surpreender. Hoje eu vou mostrar para vocês a fala do Davi Neto, que é líder do Ministério do Regenere, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. A respeito do que está acontecendo na igreja, a reforma que ele pretende fazer, as mudanças, que ele já alegou, né, que é a favor da mulher usar calça comprida, é a favor da mulher cortar o cabelo e outras coisas mais, né? E vamos lá. E corre pra lá um bocado de crente. Mulher que quer usar brinco, quer usar calça rochada. Homem que quer usar cabelo grande, que quer usar maquiagem. Homem que quer usar brinco. Corre tudo pra lá. Leva esses lixos pra lá. Mensagens que eu recebi desde a semana passada, se eu ia me manifestar, questionando sobre o futuro do Regenere, sobre o meu futuro na igreja, se eu ia sair ou não. Eu tive relatos de diversas pessoas, jovens do próprio Projeto Expansão Jovem, que falaram que iam sair da igreja. Olha aí, então ele teve informação de vários jovens do Projeto Expansão Jovem que ia sair da igreja. Por quê? Porque, na verdade, meus irmãos, tem dois grupos de jovens na Deus é Amor. O grupo Expansão Jovens é um grupo tradicional, que usa paletó, terno, e não usa brinco, não usa batom, não usa esmalte. E o grupo Regenere já é liberal. Então, o que pode acontecer? Se o Davi Neto forçar a querer fazer, a juntar os jovens do grupo Projeto Expansão e fazer um grupo só do Regenere, vai ter debandada. É isso que está acontecendo na Deus é Amor. Você vê que o conflito não é só contra os membros da Deus é Amor tradicionais. Também um conflito bate também entre outro grupo de jovens que tem na Deus é Amor. Olha só a crise, né, que está a Deus é Amor. E também em cima da própria pesquisa que a Igreja Deus é Amor fez nos seus stories, vocês devem ter visto isso, que não foi unanimidade, o pronunciamento da diretoria. Algo em torno de 46% não gostaram muito do pronunciamento e 54% gostaram, Essa foi a pesquisa aí que eu vi semana passada nos gostaram, um gostou, outro não gostou. stories da diretoria. Então, diante disso tudo, eu preferi me manifestar. Se isso tudo fosse somente sobre mim, sim, com certeza seria muito mais fácil eu simplesmente sair da igreja e ir para uma outra igreja, e quem me conhece sabe que eu só faço ministério porque Deus me pôs aqui. Se eu saísse da igreja, provavelmente não abriria outra igreja, Ele não abriria porque é muito difícil, meus irmãos? Porque com muita concorrência que há hoje, é muito difícil. Lá naquela época lá que o Davi Miranda abriu a igreja, tinha menos igrejas. Hoje tem milhões de igrejas. A cada dia abre centenas de igrejas no Brasil. Então não é fácil, não. O Sérgio Sora saiu, a igreja dele não prosperou. A do Davi Filho também não. Então é muito mais fácil ele ficar na Deus é Amor e usar a estrutura da igreja Deus é Amor para poder fazer a igreja dele. Mas não pretendo sair não, já respondendo aí muita gente que perguntou se eu ia sair da igreja. Então já fica a dica aqui, não vou sair da igreja Deus é Amor. Ele não vai sair da igreja Deus é Amor, mas eu quero ver quando a igreja começar a esvaziar, começar a perder membro, vai perdendo, porque os membros da igreja Deus é Amor tradicional, eles estão dando dízimo e estão vendo que o dízimo deles, as ofertas, estão indo para sustentar o grupo do Regenere. E muitos estão parando de dar dízimo, de dar ofertas. Aí como vai ficar a manutenção da obra da igreja Deus é Amor? De onde vai vir o dinheiro? Meu chamado para reforma, eu sinto meu chamado para trazer essas melhorias. Não se trata apenas de mim, se trata de centenas de milhares de pessoas que precisam conhecer cada dia mais a Bíblia. O meu questionamento é: nós vamos nortear o regulamento, os usos e costumes de uma igreja? Vocês vejam o que ele fala, Ele não é nem pastor, nem pertence à diretoria, e ele fica dando declaração que vai fazer isso, fazer aquilo. E a Irene, que é presidenta, não fala nada. A Irene, que é presidenta, não dá declaração nenhuma. A Débora não fala nada. Os diretores da sede mundial não falam nada também. E o povo fica perdido. Porque é muito cacique para pouco índio, É muito chefe. E cadê a liderança? Somente porque alguns estão acostumados com isso há muito tempo, a gente vai nortear uma igreja em cima de costumes que temos há muito tempo, que não tem algumas vezes a base bíblica para isso, ou devemos fundar? Ele alega que a doutrina
que tem na Deus é Amor não tem base bíblica, que foi deixada pelo Davi Miranda. Fundamentar a nossa igreja na palavra de Deus. Eu queria ressaltar também que Deus não tem uma igreja na terra. Deus tem um reino. Bom, aí já ele está falando uma heresia, porque dizendo que Deus não tem uma igreja na terra, ele tem um reino. E como fica lá que diz nas epístolas dos apóstolos, que diz a igreja do Senhor, que Jesus vem buscar a igreja, em vários versículos fala da igreja, a igreja de Cristo, mas não é uma igreja de CNPJ, é a igreja espiritual que está na terra. Agora ele está falando que Jesus não tem uma igreja na terra, olha só. Então essa divisão que a gente tem, esses muros altos em torno da nossa igreja, eu acho bem nocivo isso, porque isso é no mínimo arrogante da nossa parte, como se só a igreja Deus e Amor fosse ser salva e as outras... Eu não vi ninguém falando que só a igreja Deus e Amor vai ser salva. Nunca ouvi ninguém falar isso daí, nunca vi também o Davi Miranda falando isso. Não sei se alguém ouviu ele falar isso aí. As igrejas não fossem de Deus. Aliás, meu pai, a gente vê como é que a história vai se repetindo, né? Meu pai, ele tem minha mentalidade, né? Só que ele viveu em outros tempos mais difíceis. Meu pai sempre foi, entre aspas, xingado no meio da nossa igreja de assembleano, como se os nossos irmãos da assembleia não fossem... Porque ele queria mudar as regras da igreja e o missionário não queria. Por isso que havia conflito com o missionário Davi Miranda. Não fossem filhos de Deus e não fossem cristãos genuínos, né? Qual que é o outro problema de continuar pregando em cima de usos e costumes como se isso fosse doutrina? Isso que piora ainda mais. Agora ele alega que usos e costumes não são doutrinas. Então vamos ler lá nas epístolas dos apóstolos a doutrina dos apóstolos, né? Que doutrina que é? Uma disciplina. Então usos e costumes tem o costume bom e o costume mau. E toda a sociedade ela é baseada em usos e costumes. Se você tirar os usos e costumes de um povo, ele perde a identidade. Você vai chegar no Japão e vai mandar todo o japonês parar de comer peixe, de fazer aquelas coisas que eles fazem lá, a comida deles, trocar a comida deles, não falar mais a língua japonesa. Eles vão perder a identidade. Eles vão ficar sem referência, desorientados, porque é o costume deles. Cada povo tem seu costume. Agora tem um costume bom e um costume ruim. Escovar dente é um costume bom. E até Deus mesmo, ele deu os costumes para o povo de Israel, que era a circuncisão, guardar o sábado, tinha o costume de colocar franjas na túnica, até hoje os judeus praticam isso. Então era costume que tinha um significado. É que nem eu estou falando, mas os costumes eles podem mudar de acordo com o tempo, né? Porque se vier outro costume melhor do que aquele costume que estava vigente, aquele costume melhor que veio pode substituir o outro. Não tem problema, porque naquela época de Cristo usava a túnica, que era um tipo de saia. Com o tempo inventaram a calça, né? Que foi no tempo do Império Romano. Os romanos usavam saia, até mesmo. E quando eles se depararam com os gauleses eles usavam calça. E os romanos, né, os soldados romanos viram que era melhor a calça para montaria, para montar cavalo. Então os romanos aderiram à calça, começaram a fazer calça também e pararam de usar saia. E aí a calça foi difundida no Império Romano. Depois passou para as Américas, né? Veio para as Américas tudo e virou costume. Os homens usarem calça e as mulheres continuaram usando saia. Isso é costume. Porque a transformação do ímpio para um crente santificado, nunca será, nunca, em nenhum momento, de fora para dentro. Sempre vai ser de dentro para fora. Ah, mas Jesus não é açougueiro, ele não quer só o coração. É impossível Deus ter apenas o seu coração. Está lá em Provérbios 4:23, acima de tudo que se deve... Então, mas a transformação será de dentro para fora, né? E por que então o Zaqueu, quando ele encontrou Jesus, ele disse, darei a metade dos meus bens e até a quinta parte, se tenho defraudado alguém, certo? Aí que tá, né? Quem é que faz isso? Guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Se Deus tem o seu coração, ele tem o resto da sua vida. Se ele tem de fato o seu coração genuíno, você vai saber como falar, como se portar, como se vestir, a forma de viver, tudo, porque o seu coração está em... É aí que tá, né? Porque se você na igreja, você tirar toda a doutrina, a disciplina, aí vai virar esculhambação, porque ninguém vai ter referência nenhuma. Aí cada um vai fazer a sua doutrina, a sua lei. A igreja o culto vai virar o quê? Aí vai ter gente que vai de bermuda, de chinelo, vai de pijama para o culto. Então tem que ter uma regra. Todo estabelecimento, todo lugar tem que ter uma regra. Sem regra, a sociedade ela fica desorientada. Se você não tiver a regra do semáforo,
do trânsito, as placas de trânsito, é uma regra, é uma lei. Se não tiver, ninguém consegue dirigir na cidade. Então todo lugar tem que ter uma regra, tem que ter uma lei, para que haja organização. Agora, se você tirar então as regras da igreja, como que vai ficar, né? Não, vira uma confusão total ali. Deus, se você tem intimidade com Deus, você vai viver em santidade. É impossível estar próximo de Deus e não viver em santidade. E Jesus combatia esse foco no exterior. O que mais Jesus fez aqui na terra, uma das coisas que ele mais falou diante da multidão, foi criticar os fariseus, que faziam exatamente isso, que focavam. Ele criticava os fariseus e escribas porque eles inventaram muitas tradições além do que a lei de Moisés ordenava. Mas na lei de Moisés já tinha usos e costumes, tinha as regras que era para ser obedecida. Aí eles vêm e inventam mais tradições. Por isso que Jesus vai e combate eles, que eles faziam comércio da fé, eles não ajudavam o povo, não guiavam o povo na lei de Deus. No exterior, que focavam nos costumes e tradições da religião judaica. Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E ele falou também, nessa mesma passagem. Exatamente, mas as regras, os costumes da lei de Moisés nunca foi mudado. Permaneceu, não podia ser mudado. Vocês que limpam o exterior, mas o interior está completamente imundo. Se usos e costumes transformasse alguém, eu não precisaria nem estar aqui, gente. Eu não precisaria estar aqui fazendo pronunciamento, apanhando em rede social. É que nem eu já falei, ninguém consegue viver sem usos e costumes. Né? Tem o costume de escovar dentes, o costume de tomar banho. Tem vários tipos de costume. Em todo lugar tem costume, usos, regras, leis. Sem regras, sem leis, sem usos e costumes, nenhuma sociedade consegue se organizar. Então, vamos tirar as regras da igreja, a doutrina da igreja, como que vai ficar a igreja? Vai virar uma confusão só. Como que estava lá na igreja de Corinto, quando eles iam tomar ceia, tinha aquela bagunça lá e Paulo teve que organizar, colocar regra. Fazendo tudo, porque eu sou a prova viva que religião não muda a vida de ninguém. Eu nasci e fui criado na igreja de Deus e Amor, neto de Davi Miranda, filho de pastor, filho de cantora. Eu fui ter um encontro com Jesus. A religião do homem não muda mesmo, não, mas a religião de Deus muda, que está escrito em Tiago. A religião verdadeira é essa: visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados nas suas angústias. Essa é a verdadeira religião. E Jesus transformou minha vida. A religião nunca transformou nada. Eu queria falar um pouco das consequências da não mudança, né? Porque foi esse o tom. Olha, nós não vamos mudar, vai tudo ficar igual. Isso eu queria dividir um pouco da minha dor. O problema do Davi Neto é que ele fala, né, ele alega que a igreja ela está como se a igreja de Deus e Amor estivesse no ano de 1960, mas ela não está. Mesmo com o Davi Miranda vivo, a igreja sempre foi mudando, sempre foi alterando a doutrina com o decorrer dos anos. Vamos ver aí, meus irmãos, acho que ele não estudou direito. Vamos ver, o Davi Miranda, ele já estava modernizando a igreja. Ele já estava modernizando a igreja, porque ele, com o tempo, foi alterando. Vamos supor, naquela época, o missionário era radical, não deixava a mulher pregar no púlpito. Ele batia o pé que mulher não ia pregar de jeito nenhum. Aí fizeram pressão, né? Não sei quem, né? Fizeram pressão, até que ele pegou e liberou. E disse que uma vez tinha uma reunião lá, que era para decidir se ia permitir a mulher pregar ou não, no púlpito. E estava cheio de pastores. Aí ele gritou lá, né? Falou: quem concorda que a mulher pode pregar? Aí teve 100 pastores que levantou a mão que não concordavam. Aí ele pegou e falou: pode tomar a carteirinha desses irmãos aí, pega a carteirinha. Aí mais de 100 pastores, meus irmãos, foram embora, saíram da igreja de Deus e Amor porque não concordavam com mulher pregar no púlpito. Porque o Davi Miranda era tipo de um ditador. Se os obreiros não concordassem com ele, pronto, tinha que picar a mula. Não tinha essa, era desse jeito. E aí as irmãs começaram a pregar debaixo do púlpito. Depois liberou a mulher pregar no púlpito. Aí foi passando o tempo, o missionário liberou a mulher ser pastora. Colocou a mulher de dirigente de igreja. Porque alegava que homens, eles roubam muito. E a mulher não rouba. Aí começou a colocar a mulher para dirigir a igreja. Aí você vai falar: mas as irmãs eram dirigente de igreja, não era pastora. Era pastora sim, é pastora disfarçada de dirigente. Porque se dirige uma igreja é pastora ou pastor. Qualquer pessoa que dirige uma igreja é pastor. Então as irmãs até hoje que eu vejo aí, tem irmã aí que dirige igreja, é pastora.
Então o missionário saiu na frente de muita igreja aí, modernizando a Igreja Deus Amor, colocando mulher de pastora. Isso aí o Davi Neto não fala, né? Ele foi modernizando a igreja, o missionário Davi Miranda, colocando mulher de pastora. Vamos lá. E a minha dor é a dor do povo. A minha dor é de você que está me assistindo, ou você que faz parte da nossa igreja, ou às vezes você já saiu da nossa igreja, ferido pela religião. É por vocês que eu luto, cara. Eu luto por vocês. Eu luto por aqueles que ficaram de banco por usar uma calça jeans. Eu luto por vocês que foram proibidos de tocar uma bateria na sua igreja. Eu luto por vocês. Tocar bateria. Foi na época do missionário que foi liberado a bateria. Não sei porque que ele está falando agora. Ele fala que luta. Como ele luta? Essas pessoas não estão nem na igreja mais. Ele está lutando por quem? Né? Por pessoas invisíveis? Não tem como, né? Então o missionário já vem alterando, meus irmãos, a doutrina e modernizando a igreja. Tanto é que naquela época que ele estava vivo, ele liberou dança na igreja, aquelas jovens que dançavam na frente do púlpito, e liberou teatro na igreja, que era uma moda daquela época lá, e várias igrejas, Deus Amor, tinha isso daí. Você ia, tinha lá as jovens dançando, o teatro. Ele, como era o missionário, ninguém falava nada, ninguém metia o pau, né? Agora, como é o Davi Neto, estão metendo pau, que ele pôs essa igreja escura, mas ainda o Davi Neto não pôs dança. Não sei se vai colocar dança lá no culto dele, mas naquela época da presidência do missionário Davi Miranda, o missionário colocou dança na igreja, colocou teatro na igreja. Aí você vai falar, mas o missionário não sabia, não era ele. Claro que era ele. A responsabilidade cai sobre o presidente. Não interessa se ele sabia ou não sabia, ele tinha que saber, certo? Aí foi que, quando ele fez expulsar um demônio, aí o demônio falou que na Igreja de Deus Amor tinha também coisa errada. Aí o missionário perguntou, o que é que tem, demônio? O demônio falou na boca da mulher, aqui tem teatro, tem dança dos jovens. E deu risada, né, mano? Aí o missionário pegou e tirou isso daí da igreja, né? Porque o diabo, o demônio que doutrinou a igreja naquela época lá, ele tirou, não sei se tem ainda na Igreja do Amor, mas eu ainda não vi ainda, né? Não sei se em alguma igreja por aí tem. Aí ele tirou. Mas o missionário já vinha modernizando a igreja. Então, se o missionário tivesse vivo até hoje, eu não sei não, viu, meus irmãos? Acho que a igreja estaria modernizada. Mas isso daí o Davi Neto não conta. Ele acha que ele está modernizando a igreja, mas o missionário já estava modernizando a igreja. E a doutrina sempre foi mudando. A mulher não podia rapar a perna, depois liberaram. Não podia usar paletó rachado, liberaram o paletó rachado. Então eles foram liberando várias coisas. A bateria, liberaram os irmãos, as irmãs cantarem música de outra gravadora no culto. E aos poucos foi liberando. E ele alega que a igreja está parada em 1960, mas não está não. Vocês que viram aqui na sede mundial mesmo, quando o templo que a gente tem aqui, ele é tão grande que ele tem diversos pontos cegos, né? Se você for lá na galeria, você não consegue nem ver o púlpito. Aí quando nós colocamos o telão lá, foi uma murmuração, porque a igreja está acabando, e a doutrina, e a gente sabe que a Bíblia não fala sobre... Por que tem vários pontos cegos? Porque o engenheiro que construiu esse templo aí foi incompetente. Ou vocês não souberam escolher, porque a igreja é cheia de coluna. Nem no templo do Império Romano faziam um templo cheio de coluna desse jeito. Então ficou horrível a sede mundial, cheio de coluna. Até no banheiro tem coluna, pelo amor de Deus. Aí ficou vários espaços inutilizados, porque tinha que ver. Igreja tem que fazer o auditório. O auditório não pode ter colunas. Todo lugar tem coluna tampando a visão. Aí quando coloca o telão, nem o telão dá para ver, porque tem coluna na frente. Bora. Absolutamente nada contra isso. Hoje, todo mundo desfruta do telão e consegue ver, né? Na festividade agora que tivemos de 60 anos, todo mundo conseguiu. Bom, eu não desfruto de telão nenhum, porque telão não resolve a vida de ninguém. Telão vai curar paralítico, vai curar cego, não vai curar nada, né? Ver pelo telão lá. Eu luto por vocês que estão com fardos pesados nas suas costas. Eu luto por um filho de pastor, que eu falei 2 luta nada, quem luta por nós é Deus, não luta coisa nenhuma. Semanas atrás, não vou divulgar o nome, não tô aqui para acusar ninguém. Luto por um filho de pastor que estava tão ferido com essa cultura legalista, com essa cultura de
Então, o Davi Neto ele alega que as pessoas saíram da igreja por causa da doutrina, a doutrina radical. Como que ele prova isso? Que todos que saíram da igreja, as pessoas saem da igreja por diversos motivos. E como que ele prova que as pessoas todas que saíram por causa da doutrina pesada, a doutrina radical? Não tem como, né, meus irmãos? Porque a igreja está esvaziando, não é tão simples assim como ele fala. Ele tira os usos e costumes e a igreja vai lotar. Não é simples assim, não. O problema da Igreja Deus e Amor é multifacetado. Tem várias questões aí envolvidas. Por que a igreja está perdendo membro? Eu falo para vocês assistir todos os meus vídeos, que em cada vídeo eu falo um problema aí, que vocês vão poder saber. São vários problemas que a igreja tem, várias coisas que foram praticadas, escândalos e mais coisas, que fez a igreja perder membro. Não foi só... Ele quer simplificar muito a questão, falando que é só usos e costumes, aí tira os usos e costumes, libera tudo e pronto. Vai encher a igreja, né? Coloca telão e luzinha colorida, fumaça, vai lotar a igreja. É um grande equívoco dele. Como que ele vai provar que todas as pessoas que saíram da Igreja Deus e Amor foi por causa da doutrina, dos usos e costumes? Julgamento do exterior, com essa cultura de fardos pesados, com essa cultura opressora, com essa cultura que... A cultura veio deles mesmo, da família Miranda. Não veio do povo. O povo não tem nada a ver com isso. Ele tinha que falar isso daí lá para Irene Miranda, pro pai dele, né? Pra mãe dele, para todos eles. Que na época não falaram nada, ele mesmo não falava nada. Eles esperaram o Davi Miranda morrer para falar. Não representa o Evangelho de Jesus Cristo, que estava prestes a ir para a Igreja Católica. Filho de pastor, cara. Isso aí acontece. Tem gente que vai na igreja, depois vai para o espiritismo, outros vai para o islamismo. Tem várias questões envolvidas. Nascido e criado na nossa igreja. E eu o acolhi com dor no meu coração. Falei, olha, cara, vem cá, porque eu sei o que você passou. Eu sei o que as mulheres sofrem no meio da nossa igreja, que muitas foram por tanto tempo proibidas de depilar suas pernas e foram motivos de chacota nas suas escolas. Eu luto por aquelas meninas que sofreram zombarias na escola pelo tamanho do seu cabelo. Eu luto por essas pessoas. Eu luto por essas pessoas que sofrem. Mas isso agora já era. Agora, o que tem que fazer agora, o que é? É resolver essa questão do conflito aí, porque eu estou vendo que a igreja, ela está perdendo membro. Como que vai fazer? Porque o Davi Neto não quer sair da igreja. Ele não vai querer sair da igreja para resolver esse problema. E ele ficando lá vai ter conflito. Por conta de usos e costumes exagerados que a Bíblia não cobra, eu luto por vocês. É por isso que eu dei minha cara a tapa. Eu luto para que a palavra de Deus seja o centro da nossa igreja e não os usos e costumes. Eu não sou contra os bons costumes, mas o centro da igreja tem que ser a palavra de Deus. Tem que ter um conhecimento bíblico. Até pouco tempo atrás, a teologia era condenada na nossa igreja. Pastor Odair Gomes, que é uma... Eu nunca fiquei sabendo disso, que era condenada, proibida. Não tá no RI. Não sei de onde ele pegou essa informação. O pessoal meu fez meu casamento, apresentou a Charlotte agora, no aniversário de 60 anos. Ele falou no podcast lá, o Reset, que a gente faz, que quando ele começou a estudar teologia, ele fazia isso escondido. Porque... Não sei onde que tem essa informação aí, que era proibido fazer teologia. Aí daquele que descobrisse que ele estava cursando teologia. Teologia é o estudo de Deus, é estudar a Bíblia. Eu luto... Porque se eu ler a Bíblia sozinho, eu já estou fazendo teologia, então não tem como. Por isso aqui, gente. Eu luto pela palavra de Deus, cara. Eu luto para que essa igreja... Bom, ele alega que está lutando pela palavra de Deus, então ele alega que por isso que ele está colocando aquele culto todo escurecido lá na igreja, luz colorida. Aí ele quer liberar o batom, brinco, calça para mulher. Esse é o Deus que eu conheci. Um pai bom, um Deus amoroso, um Deus de graça. Tá no letreiro da igreja, tá na fachada. Deus é amor. E às vezes a nossa cultura de usos e costumes tem apresentado um Deus carrasco que está pronto para punir, pronto para matar, pronto para degolar, para destruir. Não foi esse Deus que eu conheci. Jesus sentava com prostitutas e publicanos e falava: Zaqueu, publicano, hoje eu vou jantar na sua casa. Jesus sentava com pecadores, publicanos, diferente da igreja, né? Você não vê a família Miranda andando lá no meio da igreja lá, com o povo. Parece que eles têm medo lá de andar lá, né? Então... E aí, o que vocês acharam? Espero que esse conteúdo tenha sido útil, que você tenha aprendido algo novo hoje. Se ficou com alguma dúvida ou tem algo para acrescentar, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.
Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.